Olá, sejam bem-vindos a mais um Em Questão Cast. Eu sou Luciano Souza e esse é o episódio da Hora do Pau. Nem vou colocar aqui o episódio 48, né? Mas é a hora da briga na Assembleia, é a hora que tem a discussão nas reuniões, é a hora que o pessoal deixa o santo ali para brigar mesmo, né? Antes da gente começar o bate-papo, primeiramente eu queria agradecer que o Anderson tá aqui de novo, tá bem, tá, pessoal? Olá, No episódio anterior ele não tava aí, teve um probleminha de saúde, mas graças a Deus resolveu. A gente orou por ele estar aqui, né? A gente fala brincando aqui de convidado, mas é sempre bom ter um amigo do lado pra gente poder estar confrontando as ideias e conversando, tá? Então, a gente ficou feliz por ele estar aqui de volta com o Em Questão Cast, tá? E antes da gente iniciar o nosso bate-papo para falar dessas assembleias polêmicas, para a gente falar desses assuntos polêmicos, eu queria agradecer aos 15.400 que o Em Questão Cast chegou. Eu sempre falo que fico feliz com isso e literalmente a gente fica muito feliz com essa situação do Em Questão Cast, tá? Agradeço você que tem curtido, compartilhado, apertado o sininho para novos conteúdos, e você que está nos assistindo que ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, curta, compartilhe e aperte o sininho. Você vai receber novos conteúdos como o Em Questão Cast. E se você quiser dar sua opinião, vai lá, pode escrever lá embaixo depois do vídeo. A gente vai assistir lá, vai responder, vai colocar os pareceres para vocês. Se você quiser dar um depoimento, quiser pedir ajuda, o Em Questão Cast LTS vai estar para poder te ajudar, tá? E quem tiver no programa também, dependendo do assunto, vai estar lá disponível para responder as suas questões, tá? Antes da gente começar o nosso bate-papo, literalmente, eu quero agradecer aos nossos apoiadores. A LTS Síndicos cuida de condomínio mais que uma profissão. É a nossa vocação, tá? Esse é o dilema da LTS. A G5M, uma empresa de segmento de construção civil e ramo de orçamento e gerenciamento de obras. Cara, totalmente sensacional a G5M. Premier Piscinas, profissionalismo e qualidade para piscinas brilhar o ano inteiro, tá? É o Pedro, cara, cuida muito bem de piscina, tem um carinho pelo trabalho dele e é muito legal. A Colabora engenharia com técnica, documentos, excelência, precisão, técnica, responsabilidade e qualidade em cada serviço realizado. Conte com a Colabora. A gente tem a Oa Solution, uma empresa de facilities que traz praticidade, oferecendo conforto, qualidade e na busca por soluções e referência condominial. A gente tem o Mercadinho Mix baratinho, mais de 90 mercadinhos já, trazendo conforto, qualidade, o melhor preço, melhores produtos e um valor que vai ajustar o seu condomínio, né, Anderson? Claro. Muito legal. A gente tem um novo que é Enzino Bombas, né? Que é uma empresa que cuida de bombas, que faz a manutenção de bombas, tanto manutenção preventiva como corretiva, que é o atendimento técnico especializado, conforto, preço e praticidade. Busque Enzino Bombas, tá? Bela Telha, a gente tem a Bela Telha aí ajudando Em Questão Cash desde 1992, trazendo as melhores soluções para a sua área de lazer, gourmet e conforto. Comercializando para consumidor final e para construtoras, tendo as melhores soluções para a área de lazer, gourmet e conforto. Contrate a Bela Telha se você quiser fazer uma área bonita lá para levar o pessoal para comer um churrasco, né, Anderson? Sim. A gente tem a Casa de Bomba São Paulo, cara, sensacional essa Casa de Bomba, tem mais de 80 anos também, tem trazendo facilidades, melhor preço com bomba, vários tipos de bomba se você precisar lá, e eles têm um custo-benefício muito legal para ajudar tanto você no condomínio, na indústria. É a Casa de Bomba São Paulo. Estação 80, casa de show, vai fazer um ano agora e tá, mano, trazendo um monte de coisa inédita. Inclusive eu vou trazer para vocês aí sorteio, tá? Um ano de casa de show, a Estação 80, e o José Elaino, que tá trazendo um dia feliz aí para 1000 crianças, né? 1000 sorrisos, né? Que a gente fala. Isso é legal. Pessoal, vamos começar o nosso podcast com o nosso amigo Anderson, já foi apresentado logo no início do podcast. Agradecemos ele por ter melhorado, por estar se cuidando, né? Anderson, seja bem-vindo novamente ao Em Questão, é um prazer estar com você e dizer que estamos felizes que você está bem. Obrigado aí, pessoal, é um prazer estar aqui, né? Tá aí, nós estamos aí já há quase um ano participando aí.
Em Dia 29, né? Dia 29, dia 27, já dia 29. tá fazendo um ano. Sim, uma questão faz um ano esse Quer dizer, ano. nós estamos participando, o pessoal assistindo, isso é muito legal. Sim. E nós estamos aqui justamente para dar aí luz aí aos problemas do que acontece nos condomínios. Sim. E esse quadro é muito importante porque nós falamos a realidade para o morador, a realidade para aquela pessoa que vive em condomínio, sem pudores, né? Ter aquela coisa clara, transparente, que é o que todo mundo quer ouvir, né? A transparência no que acontece no dia a dia, né? E hoje eu acho que é legal falar sobre as assembleias, né? Que tá rolando muitas por aí e muita confusão, né? Cara, a gente participou de uma assembleia. Literalmente, eu queria dizer pra você que é horroroso, cara. Eu vejo, pessoal, de novo, vamos lá. Nós do Em Questão Cast gosta de enfatizar sobre essas assembleias polêmicas, brigas, porque literalmente é briga. Porque quando você tem pessoas que olham pro condomínio e quando a pessoa vê que literalmente não ocorre o que é para ser feito, cara, é uma briga. Aí assim, as pessoas elas vão falar o que elas veem. Elas não vão falar tecnicamente dentro do que manda a convenção, nem que manda o regimento interno, né, Anderson? Sim. Então fica uma polêmica, porque quando a pessoa vai falar o que ela vê, ela não vai ter tato, Não. né? Ela não vai ter pose na fala para poder te jogar para baixo. Então, pessoal, cara, é muito difícil quando a gente pega um condomínio que literalmente... Eu acho que deve estar aí por volta de uns 14, 15 anos, cara, trabalhando da mesma forma, tendo atuação administrativa da mesma forma, e você entrar dentro do condomínio para dar uma orientação, para ajudar, e você vê o condomínio destruído. Luciano, esse é o maior problema dos condomínios, porque isso nós temos uma grande dificuldade em dar a entender a todos os participantes daquela pequena comunidade que o condomínio é uma empresa e ela tem que ser tratada como empresa, porque se ela for tratada como empresa, você vai conseguir dar para ela um fluxo administrativo, você vai conseguir implantar normas, você vai atender aí as manutenções obrigatórias, você vai ter uma questão. Quando a gestão trata isso como a casa dela, tudo muda. Então ela não tem um olhar técnico, ela não tem uma vivência, uma experiência, ela nem quer ter. E aí, claro, como todo condomínio, sempre vai ter lados. E esse é o problema, né? Sim. São os lados. Porque se nós olharmos friamente no que está acontecendo pelos condomínios, e não acontece só na Grande São Paulo ou na região sudeste, em todo o país. É no país inteiro. Há muita gente que quer participar porque vê ali um interesse. E o interesse para condomínio é muito ruim, é pior do que com o governo. Porque no condomínio o impacto é imediato, negativo. Então, o que acontece, nós estamos vendo muito, é os condomínios sendo depreciados, destruídos, em prol de uma ideia de quanto pior, melhor, porque aí eu consigo colocar a obra, fazer rateios e arrancar do morador mais dinheiro e ser beneficiado o corpo diretivo, no caso do conselho, ou o próprio síndico. Não que isso é uma constância em tudo, mas hoje, infelizmente, nós temos uma grande maioria que não faz o trabalho que tem que ser. E dando a dica, pessoal, está escrito na convenção que a zeladoria, o zelar, o conservar é papel do síndico, e vocês podem processar o síndico por isso. Sim, lógico que pode. Mas o pior disso tudo, Anderson, é que tem aval de morador. Sim. Esse é o pior. A pior coisa é quando você vê que... E eu vou falar para você que, assim, às vezes quando existe... Pessoal, só para vocês entenderem, existem vários tipos de convenções hoje, né, para se seguir. É que conforme alguns condomínios, que nem esse condomínio que a gente foi, ele é um condomínio que tem vários condomínios dentro. Então ele é um condomínio residencial, eles são 2 condomínios residenciais e um condomínio comercial. Correto. Certo? Então existe um síndico
central, e existe nos condomínios internos subsíndicos que têm autonomia como síndico. Então eles contratam gerente de operação para poder cuidar da parte operacional do condomínio. Aí eles fazem toda a gestão do condomínio. E aí eles têm os conselhos deles, lógico que tem os conselhos deles. Cara, mas quando você vê que literalmente não segue um rito há muito tempo, e quando você olha o condomínio, um condomínio de alto padrão, caindo aos pedaços, é complicado. Literalmente existe uma coisa por trás. Não que eu não vou chutar o balde ou imputar qualquer coisa a ninguém, mas literalmente há uma falha. Sim. Né? Uma falha muito grande. Então a gente pede para levantar tudo para que a gente possa ter uma ciência. E sempre que a LTS assume qualquer condomínio, vou falar pela LTS, a LTS pega toda a convenção, pega todo o regimento interno, pega os documentos do condomínio, levanta tudo que é fiscal, né, Anderson? Sim, não sei se eu estou falando correto. Sim, faz o levantamento geral. E dá e destrincha aquilo lá em cima da mesa, lê uma semana para poder deixar aquele negócio na cabeça, verificar literalmente se está seguindo o que manda a convenção, como está a situação, porque a informação da convenção intercala com tudo que está acontecendo financeiramente. Sim. Você entendeu? Então, se dentro da base da convenção tiver funcionando o que está acontecendo no condomínio, show de bola. Agora, cara, quando você pega o condomínio que ninguém seguiu o rito da convenção, que aprovaram coisas sem nexo, sem cabimento, que deixaram as preventivas do condomínio sem fazer para aprovar a corretiva, meu Deus do céu, Anderson, é absurdo. É absurdo. O grande problema aí, Luciano, o que acontece? Nós somos legalistas. Vamos falar da parte aí, Sim. como se fosse um advogado, nós somos legalistas, então nós seguimos as convenções. Porque é ela que vai determinar qual é as obrigações do síndico e como será conduzida a gestão. O que acontece é que a grande maioria dos síndicos, como até na inicial eu falei, eles não têm a visão que o condomínio é uma empresa. Então faz daquela forma que ele acha. E uma coisa que eu saliento muito é que cada condomínio ele tem a sua vida própria. Então, às vezes, a forma de gestão que acontece no condomínio A não consegue aplicar no B e muito menos no C, porque cada condomínio é um organismo vivo e tem aí os seus pontos que são diferentes do restante. Sim. Então, por isso que o síndico ele tem que usar a convenção como o escudo dele. Usando a convenção, e tem até um exemplo que nós temos um condomínio que tinha uma gestão que ficou lá quase 6 anos. O síndico lá, ele tratava aquilo como da cabeça dele. E hoje nós estamos tendo uma resistência de algumas pessoas, não é a maioria, porque elas não entendem, porque nós fazemos a gestão da forma que nós estamos fazendo, baseado na convenção. Porque o síndico, por exemplo, ele colocou um regulamento interno da cabeça dele, não fez o rito e começou a dar multa. Quando nós assumimos, nós olhamos e falamos, esse regulamento interno não tem valor nenhum, não foi discutido em assembleia, não houve o rito que a convenção e a lei determina, então isso está tudo irregular. E não teve votação, não, né? Não teve votação, não teve nada. Não teve nada, não teve uma apresentação prévia do regulamento, né? E tanto que um condomínio jovem, que nós estamos fazendo uma recuperação de urgência. Então nós já apresentamos o regulamento interno para os moradores, antes disso discutiu com o conselho, com o corpo diretivo, com a administradora e seu corpo jurídico, apresentamos para os moradores, eles vão ficar um prazo de 20 dias
analisando, vamos executar uma assembleia e aí sim votar e registrar para ter validade. Então, o que eu tenho muito a dizer para as pessoas, olhem como essa gestão está sendo feita no condomínio de vocês, leia a convenção de vocês. Sim, e a gente sempre fala o seguinte, quando você assume um condomínio que teve uma gestão anterior, não adianta você dar seguimento numa coisa que você não sabe como foi feito. Primeiro verifica como foi feito, verifica a convenção, entende a convenção para que você possa entender o que vai ser feito. Sim. Né? Se tem manual do síndico, se tem manual de reforma, se tem manual de preventiva, pega aquilo, senta. Se você tiver uma equipe, senta com a sua equipe, monta uma estratégia em cima daquilo e segue em frente, né? Anderson, eu vi cada absurdo, cara. Eu não posso citar o condomínio, até para preservar o condomínio e preservar literalmente as pessoas que estão administrando esse condomínio, até porque eu tenho certeza que alguns ali não estão fazendo por mal, né? Eles estão tentando acertar o condomínio, mas eu vi ali que eles meio que tratou como uma prefeitura, destinando dinheiro para tal coisa, destinando dinheiro para tal coisa, e aí quando foi questionado, mas essa verba não é o fundo de reserva? Ah, não, mas vocês não são prefeitura. Sim. Fundo de reserva, qualquer dinheiro que for tirado é um caso excepcional, que a gente pode dizer que é uma emergência excepcional, sim. E você tem que retornar esse valor que você tirou. Tem que chamar uma assembleia para fazer a recomposição. E, nessa assembleia, demonstrar o quão foi excepcional o uso disso. Cara, mas literalmente, e eu vou falar para você, é complicado. E aí, para não falar que não teve, eles teve algumas assembleias de aprovação anteriores lá que tinha votação e foi manipulada essa votação. Cara, que vergonha. Um condomínio do porte daquele, o síndico usar de, sei lá, eu não sei se foi o síndico, eu não sei se foi o administrador, que agora fica aquela queixa no ar. Quem será? Quem será? Porque assim, o sistema não vai dar essa falha de tirar uma votação e colocar em outra. Sim. Negativo. Me desculpa. Foi o chinês que entrou e mudou a votação. Foi os árabes que mudou. Mano, não inventa fantasma, não inventa coisa não, que literalmente alguém pôs a mão. E aí não adianta. Quem vai responder por isso é quem tá no topo. Sim, esse é o grande problema. De novo, os síndicos, se eles não tiverem o olhar que o condomínio é uma empresa de fato e ele é um administrador, vai acontecer isso. Sim, ele confunde a visão, né? E até falo muito para as pessoas, observem o que está acontecendo. Porque o morador, ele trabalha, o morador ele paga a sua cota, ele fala, eu estou pagando para não ter problemas, eu quero que aquilo funcione. Sim, com certeza. E ele quer ver aquele negócio bonito, gastou dinheiro com aquilo, ele quer ver bonito. Sim. Mas, Anderson, literalmente, uma coisa que sempre perguntam para mim, os conselheiros têm responsabilidade? Tem. E muita responsabilidade. Porque quando você tem um síndico que literalmente abre mão, porque o conselho toma a frente de tudo, e se ele for esperto, que eu vou deixa aqui, conselho, você quer fazer obra, você quer melhorar, você quer mostrar para os moradores que você manda, vamos constar em ata. Porque na hora que o fumo entrar, não vai entrar no do síndico, vai entrar no seu. Porque literalmente quem é responsável pela parte financeira e por administrar o condomínio é o síndico, não é o conselho. O conselho ali tá para orientar. E quando é conselho fiscal, antes de qualquer obra, vocês têm que analisar. É obrigação de vocês. Não ficar falando pro cara assim, eu fiz uma lista do que você precisa fazer. Eu vi que você só fez um item. Peraí, eu não tenho verba. Condomínio não tem verba destinada. Não existe, mesmo com todos os condôminos pagando direitinho, o valor de cota, ela é feita conforme as manutenções que tem dentro do condomínio. Exato. Você não pode falar que... sabe o que eu vejo? Que algumas pessoas acham que, nossa, eu pago 300 pau, tem 500 unidades aqui, mas pelo amor... Cara, pessoal, você tem 14 funcionários, você tem elevador,
você tem manutenção, troca de lâmpada, você tem manutenção constantemente, se você tiver piscina, produto de piscina. Isso não é barato. Sim. A questão tá aí. O que eu observo muito é uma disputa de ego. Sim. E reforço, e sempre vou reforçar, leiam a convenção. Ontem mesmo, não vou falar, eu tive uma reunião de conselho de um condomínio nosso, ao qual eu tive que colocar à mesa quem manda e quem faz o quê. Parece ser arrogante, mas não é isso. As pessoas confundem as coisas. Se eu tenho um conselho fiscal, é para fiscalizar o ato, mas a linha de comando do condomínio é o síndico. Sim. Então, assim, tem sim, é que o síndico... acontece muito, Luciano, é que os síndicos profissionais que estão ainda começando, não tem a experiência, a vivência que nós temos, ele fica com receio. Eu não vou contrariar o conselho porque o conselho vai me mandar embora. Pessoal, síndico que está começando aí, cara, se você tiver essa ideia, para de ser síndico profissional. Entenda que civil, criminal, é você o responsável. A convenção é o seu escudo. Quando um conselho quer passar dos seus limites, apresente a convenção e coloque à mesa. Porque senão, você vai ser o boi de piranha deste prédio. Tem que passar pelo conselho. Não tem que passar pelo conselho. Vocês têm que entrar em um acordo baseado com a convenção para melhor gestão do condomínio. Sim. Se o conselho ele quer fazer parte de tudo, você faça uma licitação aberta e anuncie para os moradores. Não é o conselho sozinho que traz nada. Traga para si a comunidade inteira. Verdade. E exponha o conselho para a sua comunidade. Não estou entrando em guerra com o conselho. Não. Outra coisa, Anderson, que o conselho que é bom, que a gente sempre fala... Pessoal, quando vocês têm um síndico profissional, e mesmo síndico morador ou profissional que seja, e que o conselho é conselho fiscal, cara, o síndico não é obrigado a dar nada mastigado para ninguém, não. O síndico vai fazer o trabalho dele, vai apresentar, e vocês têm que estar lá para poder falar também. Ou contra, para trazer uma oposição para dizer que tá errado, ou para trazer literalmente para falar, tá certo, não tem que fazer. Agora, não adianta você falar assim, vamos lá, uma situação, tá, Anderson? O ano teve um condomínio que o ano passado não teve aumento de cota condominial. Isso é proibido, não ter aumento. Até porque fica defasada a cota condominial e se for um síndico bom, ele tem que se virar aqui com os contratos dele para poder se manter o ano. Cara, literalmente foi uma coisa que aconteceu e o cara teve que dar aquela escorregada daqui com uma empresa aqui, que é escorregada, qual é a escorregada? Galera, você precisa de ajuda. Não teve aumento de cota condominial, não consigo manter os contratos. Você entendeu? Eu vou ter dor de cabeça, eu vou ter 10, 20 mil negativo na conta, porque eu tenho inadimplência. Aí você consegue manter. O cara ainda conseguiu manter no azul. Aí quando você vai falar de aumento... Todo mundo grita. Não, e não pode ser 7%, 8%, 4%, porque o meu celular, eu falei aqui, a gente falou aqui, a gente deu o exemplo do café. Café de 15 reais está 44. Qual a diferença do café a vácuo pro café ensacado? Porque ele é vácuo, é prensado, lá fica lá, ele mantém mais o aroma, o sabor. Cara, café pra mim é café. Eu não sou um degustador de café. Eu quero tomar um café de manhã porque eu quero ter a possibilidade de tomar. Você quer ser degustador? Aí você vai pagar na safra, aí você compra o saco na safra, aí você vai pagar milhões no café. E aí você vira um degustador de café. Eu sou um cara que bebo café. Não sou degustador. Né? Sim. E o preço pra população tá absurdo. Só que eu não tenho o que fazer. Se a população... Eu não tô aqui falando de política, mas se a população não acordar pra vida, parar de ficar falando de A e de B e se juntar literalmente pra brigar pelo que é necessário,
o café vai chegar a R$100. E as pessoas têm que entender que tem um dissídio de funcionário, Sim. tem tudo que tem que fazer. Eu sei que é a pior coisa para o síndico fazer um aumento, mas é assim, é fazer. E eu dou, de novo, uma dica para o síndico que está começando. Até depois nós vamos até lançar aí nos próximos programas, nós vamos lançar curso para os síndicos, porque eu acho que eles estão tendo uma ideia errada. E nós aqui já passamos. Quando um síndico ele quer ser político, não aumenta, Sim. e ele não aumenta e não repassa nem a inflação, você, síndico, no próximo ano, você vai ter que aumentar o dobro, o valor que você deixou mais o do ano. Aí o grito é maior. Sim. Tanto que nós sempre somos muito enérgicos. E outra, faça a sua planilha de demonstração aberta, para que todo mundo veja. E se começar a ter a brigaiada, como eu fiz num condomínio uma vez, eu falei, então vamos fazer aqui igual criança. Então vamos lá, tá caro? Então vamos lá. Quanto que eu pago de elevador? 6 mil. Vamos tirar o elevador, todo mundo sobe a pé? Ah, não. Então tá, o que é mais caro? Terceirizada. Vamos tirar, cada um abre lá o portão pro seu carro, cada um limpa a sua porta. Ah, não. Ah, então também não dá? Então, pessoal, o problema aqui não é o valor. Vocês querem ter as coisas, não, então tem que pagar. E outra, você sabe o que vai acontecer? Aconteceu, vai dobrar, triplicar, mas o cara sobe. Porque tem condomínio antes que o cara não precisa aumentar acima da inflação. Não. Tem condomínio que o cara, se ele aumentar as contas e ele tiver com uma inadimplência pequena e tiver com uma adimplência grande, tiver com caixa no positivo, ele aumenta lá o que deu a inflação. Agora, o que ele não pode fazer é ele deixar de ter o aumento ano passado para dar um conforto para os moradores por um problema que ocorreu, que eu não posso ficar citando aqui, que eu sei da situação, um problema que ocorreu, que todos os moradores estão cientes dessa situação, aí chega lá, aumentar 14% e a pessoa fala assim, não, pelo amor de Deus, 14% é muito. Então, 7% é do ano passado. Divide por 2. Então, esse é o grande problema dos condomínios. Aí eles querem fazer um monte de obrinha que eles acham que é barato. Eu sempre falo que o cara que... Primeiro, pessoal, vamos lá. É difícil você pegar um pedreiro e fazer uma comparação do cara que vai fazer um serviço na sua casa e ele ver a sua situação do que ele ver um prédio de 500 unidades e saber que ele vai ter que colocar piso lá 50 metros, 100 metros de piso e a responsabilidade é dele. O cara sabe que ali tem jurídico, o cara sabe que ali vai ter nego reclamando. O valor é outro. Se der problema, ele vai cobrar, ele vai querer cobrar o preço, não tem jeito. Não tem como. E aí quando você tem os picareta, é retorno de obra constantemente. E as pessoas não entendem, às vezes, e nós fazemos muito isso, o prédio precisa fazer as manutenções. Ele não tem dinheiro em caixa. Então, para poder fazer, nós fazemos passo a passo. Bem moroso, mas para que não impacte no caixa. Aí nós temos um morador que fala assim, mas nunca sai nada. Eu falei, mas não tem dinheiro para contratar 40 pessoas para fazer no tempo que você quer. Eu tenho dinheiro para pegar uma e fazendo padrão a padrão, item a item, local a local. Porque eu não tenho dinheiro, né, Luciano? A gente, lógico que a gente precisa falar que a gente já fez obra aqui que durou 1 ano. Aí fala, caramba, que obra que durou 1 ano? Porque a gente fez com que a gente tinha de verba, que sobrava e foi fazendo aos poucos. Quando acontecia uma situação grave, parava-se essa obra e ia para a situação grave. Se você literalmente colocar na ponta do lápis, numa comparação que a gente fez com um condomínio que fez o mesmo serviço que a gente, eles gastaram 150 mil para fazer de uma vez. Nós gastamos 80 para fazer durante 1 ano. É o que eu falo, é isso que é a gestão. Então, qual que foi o melhor? Não foi feito rateio. E outra, aí se você analisar, foi gastado muito mais material para fazer, porque era um espaço muito maior e os caras gastaram 150 pau num espaço menor e gastaram menos material, porque fizeram metade das vagas. Então, e é isso que as pessoas não entendem. Isso é gestão. Sim.
E é isso que o síndico tem que ter, essa visão. E aí nós reforçamos. Síndico que está começando, trate o condomínio como empresa. Olhe, tem até vamos dizer assim, um amigo que fala assim, é sua lojinha. É o negócio, é o seu, é a sua empresa. Então trate aquilo como empresa. Você não é, você tem que ser o melhor gestor daquilo. Então você tem que cuidar do caixa, você tem que cuidar das obrigações legais, você tem que cuidar dos conflitos, você tem que cuidar. Então, e outra, você tem que colocar o pulso de administrador. Com certeza. Porque, pessoal, vamos dizer uma coisa simples. O condomínio é como se fosse uma sociedade anônima. Tem lá o presidente que é o síndico. Os acionistas querem resultado. Se o presidente dessa empresa, essa sociedade anônima, não ter a frente, não ter o pulso, ela vai afundar e vai falir. O acionista vai brigar, não vai brigar entre eles, vai em cima do presidente, que no caso do condomínio é o síndico. Então o síndico pegue a sua convenção, use ela de escudo e fale aquilo que eu falo no meu dia a dia nos condomínios. Seguimos conforme a convenção. Siga conforme a convenção, que você vai conseguir colocar até mesmo naquele conselho que acha que é acima de todo mundo, até dos moradores. Você, síndico, consegue colocar o limite para ele. Porque o conselho pode ser administrativo, pode ser fiscal, pode ser consultivo. Os conselhos não são acima da convenção. Então, por isso que nós falamos, é o corpo jurídico. É o corpo que determina tudo no condomínio. Com certeza. Então, e você, síndico, é você que é o responsável civil criminal. O conselho tem a sua responsabilidade, mas sempre, em toda a confusão, é o síndico que vem o primeiro. Eu sempre falo, você assume o condomínio, tenha culhão. Se você é um cara que entendeu a convenção quando você leu, tenha culhão de colocar o conselho no lugar dele. Ele tem que estar no lugar dele, não importa. Não importa se ele vai fazer escândalo com os moradores, não importa nada disso. Você, se fizer o certo, na hora da assembleia, ele não vai falar porque ele não sabe o que está fazendo. Então, usa a convenção. Sim, acabou. Usa a convenção. Não tenha medo. Não, esse é o problema. O problema é que quando os síndicos eles não leem a convenção, que é o que determina, e nela está lá dizendo claramente que as obrigações são suas, as manutenções são suas, a zeladoria é sua, a organização é sua. Então, não tem o porquê temer. Em muitos condomínios há uma disputa interna de ego absurda. Só que na hora do que eu brinco, na hora do moço da capa preta lá no tribunal, não é o conselho, é o síndico. Não adianta falar que você não sabia não, então por que você assumiu o cargo? Exato. Entendeu? Então, assim, tem que ter a união de tudo isso. Sim. Essa é a questão. Mas, principalmente, o síndico tem que tomar a rédea, porque é ele que é o boi de piranha daquele local. Tudo a culpa é dele. Então, não tenha medo, você que está começando agora, você que é síndico profissional, não tenha medo de agir, mas sempre faça o correto. Porque se você omitir algo, né? E nós falamos aqui, a coisa mais fácil que tem, né, Luciano, é falar a verdade, cara. Seja claro e transparente. Não, condomínio é o seguinte, pessoal, é que nem levar pra vida. Se você tá fazendo uma coisa certa, não fique com medo de se expor. Se exponha. Não tem o porquê ter medo. Tome a frente. Cara, você quer ver uma coisa? Muitos brigam lá, uma assembleia que o cara ficou preocupado que 2 tiazinhas escorreu no carpete. E aí foi lá arrumar uma confusão. Cara, as tiazinhas escorregaram porque literalmente estava molhado, não falaram nada e não pediram ajuda dele. Cara, elas pediram ajuda da pessoa? Ela pediu ajuda pra você? O cara vir lá bater no seu peito? Eu já sei que tem que trocar. Você já perguntou se eu fiz orçamento pra trocar ou não? Então as pessoas gostam muito de... Eu mando, isso aqui tá largado, isso aqui tá jogado. Sim. Vai lá, pega...
assuma o condomínio com orçamento pequeno e tenta fazer alguma coisa, pô. Mostra pros moradores que você é o He-Man. Eu vejo que tem muito morador que gosta de ser o He-Man. Vê lá, 300 mil, acho que 300 mil ele muda o condomínio. Eu vou pintar o prédio, eu vou não sei o que lá. Cara... Quando vem o orçamento para pintar o prédio é 2 milhões. Aí o cara que diz, não, mano, mas tá muito caro, como que faz com isso? Não, como faz? Não, cara. Vai descer um cara lá por 3 meses lixando, pintando, mais 3 meses para fazer impermeabilização e pintar. Você acha que isso é barato? Então, mas é isso que nós falamos. Esse é o grande problema dos condomínios. E a grande tristeza nossa são os prédios velhos, antigos. E Anderson, eu tava vendo esses dias, cara, literalmente existe uma coisa que os síndicos têm feito. Eu percebi que os síndicos têm feito. Essa transparência mútua do síndico mostrar 3 orçamentos, do síndico sentar para conversar, mostrar o que está sendo feito, tem acontecido sim com alguns síndicos. O problema é que o morador acha que o síndico tem que chegar na sala lá, puxar os bolsos para fora, levantar as calças para mostrar a canela. Cara, isso é vergonhoso. Não. Estão colocando o síndico lá embaixo. Na verdade, é aquilo que eu falei. Agora, quando tem, antes te cortando, quando tem um tranqueira, todo mundo fica assim, ó, braço cruzado, com medo, porque aqui no país quem manda é vagabundagem. Desculpa o português, claro. Sim. Né? Aí quando tem uma pessoa boa, pau, vamos sentar o pau, porque sabe onde bate, pô. Mas é aquilo, se você tem a transparência e você faz o seu papel e usa a convenção como seu escudo, não tem morador que vai falar, porque se levar para a justiça, o juiz vai pedir a convenção. O juiz entendeu que ele está executando o que está descrito, acabou. Acabou, a convenção segue o rito e é pior, hein, pessoal? Vamos processar o síndico. E outra coisa que a gente vê, pessoal, vamos lá, vocês estão destituindo o síndico. Cara, é uma vergonha falar isso. Destituição do síndico. E vocês querem processo sobre a má administração dele, vai lá e aprova as contas dele. Esquece. Aprovou, já era. Esquece. Aprovou, o conselho está conivente, assinou embaixo, os moradores deram ok. Não adianta ficar pedindo para o próximo administrador ficar processando o cara. Vocês aprovaram. Exato. Você entendeu? Se vocês não estão de acordo, não aprova. Pede para fazer. Por que acontece? Aprovou tudo que ele fez anteriormente, aprovou. Tá tudo ok. Tá tudo ok. Sabe o que o juiz vai fazer? Mas peraí, vocês estão reclamando que tá errado, que vocês fizeram auditoria, por que vocês aprovaram? Quem foi que aprovou? O conselho anterior. Então vem cá, conselho. Tem coisa errada aí, por que você aprovou? E aí, na hora de ressarcir o condomínio, o conselho vai ter que sentar e ressarcir também. Sim. Por isso que é a história dos egos. Conselho, faça o seu papel, não mais que isso. Porque se você ultrapassar e querer ter por ego ser acima do síndico, na hora da bucha que tem coisa para pagar, você vai ser arrolado, conselho. Sim, não tem jeito. Não é dessa forma. E Anderson, aí a gente voltando a falar referente a alguns trabalhos, né? E algumas tratativas sobre... Eu fiquei sabendo que a LTS ganhou um processo, né? De novo, com a Sabesp. Né? A gente pode falar aqui, só que não vamos falar dos detalhes do processo, e que isso está encaminhando e literalmente o sistema vai colocar para funcionar, né? É aquilo que nós sempre falamos. Se você andar dentro da linha, dentro da lei, e você interpretar e executar o que manda, por isso que nós falamos a LTS é legalista em todos os sentidos, você faz uma demanda e ela tem de ser positiva. Sim. Porque você age, e de novo, a verdade, seja transparente. Você quer ver uma coisa? Essa semana eu vi um colega nosso, o Alex Macaúba, colocando ele fazendo no próprio Instagram dele, colocando lá ele indo na Sabesp para tentar resolver um assunto de vazamento de água, e agora, pelo que ele falou lá, parece que a Sabesp não vai mais ressarcir ninguém se tiver um vazamento. Segue o rito, você paga pelo vazamento. É que ela foi privatizada, né?
Então está se mudando muita coisa. Mas é aquilo que eu falo, às vezes falta ter suporte do síndico. A LTS tem essas vantagens porque ela tem os departamentos fora também, que nós temos pessoas que têm experiência nos fatos. Então tem experiência em lidar com o Sabesp, já sabe como tem os conflitos e experiência nos outras demandas. Literalmente, né? O que você falou é verdade, é porque está se mudando. Sim. Não é nem por conta de conhecimento dele, que eu acho que ele tem bastante conhecimento referente a essa situação. É que literalmente a gente está ficando sem assessoria, Anderson. A gente pode até ter um aparato de profissionais engajados, profissionais que já trabalharam na área, que fazem o serviço, mas literalmente no nosso país está ficando difícil. Aí a insegurança jurídica é muito grande. Você vê que hoje não estão seguindo o livrinho do consumidor. Não, a lei do consumidor é difícil. Por isso que nós temos sempre que estar preparado e não, sim, em todos os aspectos. Eu acho que, né? Se você for para cima, literalmente buscar, mesmo que não tenha, você fez a sua parte. É o que eu falo, nós sempre falamos. Porque hoje em dia, eu não vou falar aqui, eu não quero entrar em detalhe político nem jurídico, até porque eu não sou jurista, mas hoje em dia tá difícil de você acreditar que você vai ganhar alguma coisa no país. Da forma correta. Né? Você fazer o trabalho certo. Tá tudo virado. Tá tudo tudo bagunçado. O errado é certo e o certo é errado. Por isso que a gente sempre tá falando aqui. Pessoal que cuida de condomínio, tome cuidado. Sim. Tome cuidado. Use a convenção, faça as coisas claras. E outra, conselho não manda no condomínio. Conselho, ele é simplesmente um fiscalizador do síndico. Ele vai fiscalizar lá e vai questionar. Agora, ficar pedindo para fazer obra, para que tem que mudar as coisas, na hora de falar, o conselho não quer falar. Bota na lomba do síndico. Mas isso é normal. Você entendeu? Isso é normal. Não, Não, e o pior antes é ouvir o conselho falar bem assim, ela fala assim, literalmente precisa fazer isso. Aí o conselho fala assim, você tá sozinha. Você não tem meu aval. Então, daí... Aí sabe o que você tem que fazer se você tiver culhão e você estiver seguindo o rito da convenção? Não preciso do seu aval. Não preciso do seu aval. Exatamente. Vou fazer. Ainda porque mais literalmente, se eu não fizer, aí que eu já não tenho o seu aval mesmo. E aí a convenção diz que você Cara, é a sua obrigação. Anderson, você já viu algum condomínio destinar verba? Não se destina verba. Já viu? Tem uma verba destinada para isso, uma verba destinada... Não eu pergunto assim, mas virou prefeitura, A prefeitura mas que destina... muitos fazem assim. Muitos fazem assim. Mas infelizmente, o que acontece? É o vício. Então começa errado, mantém o erro e vai sempre estar errado. Não, isso é horrível. Isso é horrível. Quem paga é o morador, sempre. Isso é horrível. E aí você vê que o condomínio... literalmente eu falo para os moradores. Se vocês querem ter um condomínio agradável, tem que pagar, velho. Não tem jeito. Véio. Não adianta falar assim, minha cota condominial... Você vê um condomínio de alto padrão, com uma cota condominial de 500 conto, 600 conto e o condomínio destruído, a gente já sabe o porquê. Aí não dá... mas é aquilo que eu falo. O condomínio, o valor dele, quem faz é o morador. Então, se eu tenho uma massa ali que ela cuida do seu patrimônio, ela não depreda, ela não destrói, em geral esse condomínio vai ser baixo. Sim. Agora, se é o condomínio com aquele botão apertado, que não tá nem aí, tende a muito mais manutenção, muito mais tudo. E aí essa cota tem que ser elevada para poder manter o condomínio. Então, essa história de que o local faz o valor do condomínio é errado. Não é o local. Não. Esquece. O que faz o valor integralmente é o morador. É o morador. Né? É o morador. É o morador que vai colocar se esse condomínio vai ser alto ou baixo ou dentro de um valor coerente. Tudo é ele. Sim. E o síndico também é responsável também por administrar certo. Se ele ficar refém,
isso vai ser... Anderson, depois a gente vai trazer aqui, eu até consegui uma convenção que ela é diferente, que eu acabei de falar aqui. Ela é uma convenção que tem um síndico central e tem os subsíndicos que têm poderes de síndico. Então eles conseguem contratar, eles fazem assembleia, conseguem fazer aprovação e ele é o representante do condomínio. Isso é legal, cara. Não tinha, é a primeira vez, né? Tem muita coisa ainda, não que eu não tinha passado, mas é a primeira vez que eu vejo uma situação assim. Mas o síndico central, ele sim é o responsável. Ele é o fiel da balança aí. O subsíndico tem o poder e autonomia, mas se eu olhar que que esse subsíndico não está conduzindo perfeitamente, eu sou o fiel da balança e falar, pode parar, chamamos uma reunião com os moradores daquele bloco ao qual tem esse subsíndico, ou dos blocos, e abrir e falar assim, tá errado isso aqui por A, B, C, D. Mesmo sendo um síndico central e tendo subsíndicos de outro, todo esse conjunto tem que estar unido em prol do todo. Com certeza. Senão, vai ser um cabo de guerra. E um cabo de guerra burro, porque vai ter cada um puxando do seu lado. Quem que vai ser penalizado? O morador. Cara, eu vou falar pra você, condomínio tem muita coisa pra gente poder falar. Nós temos aqui muita coisa. Eu acho que os moradores literalmente precisam aprender o que é convenção, precisa começar a acompanhar isso. Tá tendo muita dor de cabeça em alguns condomínios, porque a pessoa acha que se elegeu conselheiro, seja o subsíndico, ela pode mandar, ela pode falar que vai fazer. Ela não vai fazer, gente. Vocês têm que começar a entender as coisas como funcionam. A convenção. É a convenção que determina. Outra coisa, não existe verba de destinação. Ela só é destinada quando você aprova em assembleia. Aí ela é destinada para fazer um serviço. Fora disso, é manutenção preventiva. Fora disso, é emergencial e corretiva. Você entendeu? Porque ela se torna corretiva quando é emergencial. Então, pessoal, tomem cuidado com o tipo de administração que vocês querem seguir para o condomínio. Vocês vão responder por isso. E uma boa administração, uma boa gestão, valoriza o patrimônio de vocês. E é isso que vocês esperam, que o condomínio evolua e o patrimônio de vocês valorize. Então, tenha essa cobrança de ter o olhar de empresa e ter uma gestão clara e transparente. E gestão clara e transparente não é ficar anunciando, troquei uma lâmpada, anunciar para os moradores que eu troquei lâmpada. Eu varri a rua, que eu varri a rua. Não, isso não é transparência. Isso é perda de tempo. Transparência é dar as informações pontuais que são de relevância para a massa do morador. Dia a dia, corriqueiro, isso aí não é relevante. Não. E é complicado. Anderson, eu vou colocar 2 vídeos aí, que é um vídeo que é preocupante. A gente vai trazer um segurança do trabalho aí, se a produção puder colocar. É o primeiro vídeo do andaime, cara. Isso é preocupante, tem acontecido bastante. E andaime há muito problema. Mas esse aí foi um caso de... É uma obra até baixa, com andaime alto, que pegou na rede. Que acontece. É o famoso que nós falamos muito aqui, o barato sempre vai sair caro. E aí tava os 3 empurrando o andaime. Putz, os 3 tomaram choque. Tá, a produção tá preparando os vídeos para colocar. Isso aconteceu e a gente quer trazer um profissional da área de segurança do trabalho pra gente poder falar aqui, porque literalmente tem condomínio que as pessoas contratam e não pede documentação, somente para descer de cadeirinha. Mas é o amigo, Luciano, esse é o problema. Eu vou trazer o meu amigo lá, trata o condomínio como a casa dele. E condomínio não, tem toda uma responsabilidade. Quando vê o orçamento muito barato, você já fica... Eu sempre vou olhar valor, e técnica. Se o cara tiver um histórico técnico e o valor for legal, ok. Agora o duro, quando é barato demais, ele não tem histórico técnico e muito menos não tem dinheiro para fazer as coisas. Isso é ruim, porque literalmente eu vejo que pessoas aí contratam, você sabe o que eu vi nessa? Vou te falar, acompanhando um condomínio que a gente está dando assessoria, que inclusive é a LTS que está fazendo isso, né? E eu tenho acompanhado isso. Cara, quando eles vão
fazer serviço, eles pedem orçamento e fica falando, você cobra o orçamento do fulano? Você cobra... Não, galera, não é assim que funciona. Você cobre, não. Você tem que primeiro saber se literalmente aquilo que ele está colocando no orçamento é o que vai ser feito. Como é que o cara... vai ser executado. Sabe como que funciona quando o cara cobra um orçamento, que ele coloca o preço dele? Olha, ela pediu para cobrir, eu vou tirar alguma coisa. Pode colocar o primeiro pra gente, produção. Né, Anderson? Vai tirar. Vai tirar. Aí, Anderson, a produção o vídeo tá pronto. Vamos dar uma olhada. Cara, olha isso aí. Olha cara. isso. Olha lá. Olha, mas vou falar pra você que ali todos eles sobreviveram. Isso foi grave. É grave. Isso aí mostra a história do barato. Né? Com certeza não tem um supervisor qualificado, não tem as proteções que deveriam, não tem. E em prédio, isso é horrível, dependendo de prédio que é beira de calçada, o cara tem Luciano, eu já presenciei condomínio que contratou o amigo da corda barato e o cara despencou de um prédio de 15 andares. Isso é complicado. E a gente vai trazer logo um engenheiro de segurança do trabalho, literalmente voltados para obra e reforma em condomínio. Isso acontece Ele sempre fala. E o próprio o engenheiro que a gente trouxe do CREA aqui, o Johnny, ele falou uma coisa que é verdade: as pessoas não acompanham obras e não verificam documentação. Sim. Quando dá o problema, mas ela é uma empresa especializada, meu filho. Ela pode ser a empresa do Papa. Se ela não tiver paramentada com a documentação e as normas, ela não é uma empresa. É uma boca de lobo. E aí, por isso que influencia no preço. Tá. Se a produção puder colocar outro vídeo, o outro vídeo é condomínio. Olha isso aí, Anderson. O que é isso, Jesus? É a brincadeira aí, ó. Sacada. Meu Deus do céu. Isso aí é uma brincadeira. Olha a merda. Olha a porcaria. Merda. E no fundo parece que o alarme de fumaça tá tocando, foi acionado. Mas não é não, na verdade provavelmente olha isso. Alguém colocou olha o risco dentro de um condomínio. Aí o morador recebe uma multa alta. E isso não é aqui, é nos Estados Unidos. Então, e o morador recebe uma multa alta direto, né? Porque eu sempre falo pro síndico. Para você ver, as pessoas falam de comparação. O Brasil tem regras e algumas e aqui a gente tem literalmente problema que a maioria não segue. Um país que tem regra, isso aqui é regra, eles têm regra rígida lá. Sim. Essa brincadeira aí provavelmente gerou uma multa bem pesada. Sim. Porque tá filmado e gravado e tá passando no mundo inteiro. Isso é gravíssimo isso. Então isso deve ter trazido um transtorno. Por isso que eu sempre passo para os síndicos que estão começando colocar um ponto-chave na balança, que é justamente segurança. Para a gente, antes de a gente finalizar, que a gente tem muito assunto de condomínio, eu queria entrar num assunto aqui, fora o que é assembleia, fora o que é falar de previsão orçamentária, financeiro, a briga que é quando é obra. Eu queria falar muito de algumas regras que têm acontecido em todos os condomínios e eu vejo que isso é geral. Literalmente, criança solta no condomínio, a gente sempre bateu na mesma tecla. Adolescente liberando o amigo para entrar dentro do condomínio sem a prévia autorização do adulto, isso está acontecendo. Tá muito, né? Tá dando confusão. A gente tem os pais com falta de atenção que vai pro parque e larga o filho dele lá arrancando mato, subindo na grama, pegando a pedra do jardim, e ainda tem a moral de falar assim, se não quer que meu filho pegue, não põe a pedra aí. Quer dizer... Você entendeu? Como é que o síndico deixa um negócio bonito se o morador não zela por isso? Mas aí quando vem na hora para fazer o ajuste, a sua cota vai subir. Outra coisa antes que eu queria falar aqui, que acontece muito, isso é vergonhoso, eu acho isso uma falta de respeito tão grande. Gente, quando o síndico cuida do condomínio, não foi ele que construiu o condomínio. A gente sabe que o síndico ele tem que ser literalmente não é passar pano para a construtora, mas literalmente ele acaba tendo que dar aquele jogo de cintura para falar sobre obra que ele acha que até ele acha que daria para ser melhor. Mas como foi construído daquele jeito, ele tem que trabalhar com o que ele tem, com as ferramentas que ele tem. Quando você tem vaga presa,
e o morador disponibiliza a chave do carro dele para você tirar o carro e colocar o seu. Cara, desagradável você pegar o seu carro, colocar lá e largar o carro do cara no meio da pista. Antes, que eu tenho visto disso acontecer, velho. Sabe? Aí a pessoa assim, eu esqueci. Cara, é o carro do vizinho, cara. Cuida do carro do vizinho como cuida do seu. Não tenha dor de cabeça. O nosso problema, e nós já falamos aqui... Cara, que falta de respeito, né? É educação. É uma falta... A chave é a educação. Outra coisa, pessoal, correndo o rito do regimento interno, tá? É proibido panfletar dentro do condomínio, tá? Principalmente você ir lá no hall, lá na porta do morador e colocar o panfleto debaixo da porta dele. Se tem caixinha do correio, você quer panfletar? Tem caixinha do correio, põe no caixinha do correio. Sim. E tá tudo certo, o síndico libera você. Agora você ir lá na madrugada ou na noite pra querer fazer um agrado e jogar na porta do cara, sabe o que acontece? O cara não vê, fica aquele negócio jogado no chão. A responsabilidade é sua. Então, literalmente, pessoal, hoje tem meios para você fazer divulgação. Eu tenho certeza que muitos síndicos aí chegou lá, eu quero fazer uma divulgação, me traz um panfleto em PDF, eu jogo nos grupos, eu coloco na eletromídia, eu faço o que você precisar, mas literalmente, pessoal, não panfleta, não vai de porta em porta, isso é horrível. Tem gente colocando a molecada para vender bala. Não é que nem você morar numa casa que o moleque vai lá na porta do vizinho e bate lá na rua lá, e o cara não tem o direito de reclamar. Ele atende se ele quiser. No condomínio é diferente, pessoal. Você tem pessoas que, literalmente, o condomínio, ela pensa o seguinte, ó, se chegou uma visita, sim, alguém tem que interfonar, não você bater na porta. Quando você bate na porta é desesperador para a pessoa, ela não espera. Claro. Você entendeu, né, Anderson? Sim. Então sim. Vamos seguir o que manda o nosso regimento, a nossa convenção, de vocês, né, literalmente, que está nos assistindo, que participa, que mora em condomínio, que quer ver o negócio funcionar redondinho, porque literalmente isso não é culpa do síndico, né? E aí, assim, outra coisa, já falamos aqui, largar filho sozinho dentro do... largar filho pequeno dentro do condomínio. Responsabilidade é sua, não é do síndico. Sim, sim. O síndico está falando, se o síndico coloca informativo, se o síndico notifica, se o síndico fala e acontece alguma coisa, não adianta você ir lá no grupo lá, querer falar que o síndico não vê, não, que o síndico vai dar no meio de vocês e vai falar assim, ó, se ele tiver filho, meu filho está dentro de casa. E se ele for síndico profissional, eu nem moro aí. Sim. Né, Anderson? Sim, sim. Anderson, queria falar para você que literalmente... Acabou. Tá acabando. Infelizmente. Preciso aqui aproveitar para agradecer a nossa audiência do Em Questão Cash. Isso é importante. Pessoal, ajuda o Em Questão Cash. A gente não tem literalmente investido nada no marketing do Em Questão. É orgânico. A gente agradece 15 mil pessoas por Em Questão Cash. É muito. Quem diria, é muita né? pessoa. A gente não tem nenhum ano. Não, e olha que nós achávamos que ia ser o quê? Mil pessoas no máximo. A gente achava que o Em Questão Cash ia ter aí uns 10 episódios e acabar a questão. Né, Anderson? Isso é fato. Até porque a gente buscou trazer literalmente informações para vocês e divulgações da LTS, porque é uma parceria literalmente do Em Questão Cash com a LTS. E literalmente falar aqui sobre condomínio, falar do ramo imobiliário, porque isso entra, né? A gente quer mostrar para vocês que literalmente o início de uma obra, até o final da compra, até a administração dessa obra, isso influencia bastante na escolha de você ter um condomínio e trazer benefício para a massa condominial. Claro, né? claro. Isso é muito porque importante. A gestão do condomínio, o cara já tem todo o aparato, ele tem as empresas que ele vai administrar, que ele vai negociar, que ele vai trazer para o condomínio. Isso é fato. E hoje o mercado tem aí sistemas inteligentes que você coloca lá, busca empresa para fazer orçamento de energia solar, de elétrica, e o cara faz tudo isso para você. O Em Questão Cash literalmente quer facilitar a vida do morador e da massa condominial, trazendo literalmente situações verdadeiras que acontecem dentro dia do condomínio. Né? Não falar de simular. A gente vai produzir vídeos, é que literalmente a gente está aqui literalmente começando, porque é um começo mesmo sendo 15.400 inscritos no canal. O Em Questão Cash ainda está caminhando. Gatinhando. O Em Questão Cash ainda é um gatinho. Vai se tornar um leão, com certeza. E a gente agradece porque para chegar onde a gente está chegando, depende de você que está nos assistindo. Sim. Claro. Muito obrigado. Eu agradeço demais você que se inscreveu,
curtiu, compartilhou e apertou o sininho para receber novos conteúdos do Em Questão Cash. Eu queria dizer para você que está nos assistindo, sempre bater na mesma tecla, não assiste só o Em Questão, vai lá, se inscreva, curta, compartilha, aperte o sininho, você vai receber novos conteúdos do Em Questão Cash. E queria agradecer aos nossos apoiadores, claro, né? A LTS, representada pelo Anderson Amaral, uma empresa que traz profissionalismo e que trata literalmente o condomínio como uma empresa, tá? E hoje é literalmente dessa forma que tem que ser tratado, porque tem verba destinada para manutenção, existe financeiro para dar atenção para o condomínio e existe um jurídico para poder colocar tudo em ordem junto com o síndico. Então é uma empresa e tem CNPJ. Tá? Queria agradecer a G5M Engenharia, é uma empresa de segmento da construção civil, eles não constroem, mas eles fazem o gerenciamento de obras, tá? É uma grande empresa, principalmente está gerenciando uma obra gigantesca aí que eu estou acompanhando, parece que provavelmente deve ser hospital, e eu queria trazer o Gomes aqui de novo para a gente poder falar, a gente está falando importante constantemente, mas ele tem coisa nova para trazer para a gente. A Premier Piscina, tem coisa da Premier Piscina legal aí. O Pedrão vai estar fazendo curso na França. Na França. Oh. Vai trazer coisa boa pro Em Questão e para nós aqui, pro país, né? Que precisa literalmente dessas tecnologias. É o Pedro, a gente vai estar conversando com ele daqui e ele lá, né? A Colabora Engenharia, o Militão já trabalhou fora, é um cara que tem um conhecimento literalmente de engenharia, é um cara que participa de laudos, é um cara que faz toda a documentação se você necessitar, né, da compra do seu imóvel, é um cara que faz laudo, que acompanha, é um cara que faz também o gerenciamento da sua obra, é o engenheiro Militão da Colabora Engenharia, tá? A OA Solution é uma empresa, cara, que é de facilities, ela agrega outras empresas, você que precisa ter uma empresa de engenharia elétrica, portaria e limpeza, uma empresa igual a LTS, cuidar do marketing, é a OA Solution, né? É uma empresa séria no mercado e tem feito um ótimo trabalho. A gente tem um mercadinho mix baratinho que literalmente está chegando a 100 unidades. Eu espero que eles tragam um bolo aí quando fizer 100, exatamente, né? Caramba, ô Evandro, e eu queria... Ele falou que ele não participa não, que ele tem vergonha de falar. Imagina. Ele falou que tem vergonha de falar, mas a gente vai trazer a filha dele, que literalmente tá tomando a frente do marketing. Claro. Né? É um mercadinho mix baratinho. A gente tem Enzino Bombas, né? Que é o Marcílio. Literalmente é um cara dedicado ao trabalho, gosta do que faz e não tem tempo ruim. A LTS tem sido atendida por ele. Claro, cara, tem o que falar. Super profissional, preço ótimo, atendimento espetacular. E vou falar para você, emergência, ele tá lá para te atender. Enzino Bombas, Bela Telha, a casa de construção, você que precisa fazer a sua área de lazer, tá com a família, tá com os amigos, curtindo um churrasco, curtindo um bate-papo lá, tem um lugar especial para curtir o final de semana com a família, é a casa Bela Telha, casa de construção. Cara, eles já têm a loja desde 1992, fica lá em Mauá, tá? Inclusive a gente vai trazer vídeo para vocês verem aqui que eles fazem bastante obras aí, fazem bastante área de lazer e é sensacional. Bela Telha. Casa de Bomba São Paulo, a gente precisa trazer o Alex aqui, tem novidade, parece que cresceu a casa, né? Isso é importante. Casa de Bomba São Paulo também tem 80 anos de mercado, tem atendido o público aí exemplarmente, literalmente atendeu a nós aqui da LTS e atendeu outros amigos de condomínio, principalmente Enzino Bombas, sim. O Pedro. Então é um conjunto, cara. Aqui tá se fazendo um network e todos eles estão trabalhando em conjunto, tá? Queria agradecer também a Estação 80, tá fazendo aniversário. Se a produção puder colocar o vídeo da Estação 80, cara, muito legal. Aniversário da Estação 80. Vai ter um show do pessoal da Turma do Pagode. Isso é legal. Cara, muito legal, velho. Muito legal. Quer ver? Se a produção puder colocar pra gente. Aniversário de um ano.
Isso é muito legal, né? Então, um ano tá ali quase igual a nós, hein? Não, então, eles estão fazendo um ano e agora eles têm um especial que cara, vai ter vários shows. Inclusive eu até mandei aqui, vou ver aqui. Quer ver, ó, Turma do Pagode, dia 9 de maio, um ano, aniversário de comemoração. Isso é importante. Tem sorteio aqui, pessoal. Aguardem vai ter sorteio. aí, não, a gente já pode falar já, o sorteio de ingresso. Você que quer participar, vai lá, se inscreva nos Instagram do Em Questão Cash, LTS, e o meu particular, que é Luciano _Souza, tá? A gente vai fazer o sorteio e se inscreva no canal do YouTube do Em Questão Cash. Vamos fazer o sorteio, eu acho que de 6 ingressos. Isso é legal, hein? 6 ingressos. 6 pessoas vão 6 aproveitar aí. Vão aproveitar dia 9 o show, o aniversário da Estação 80. Isso é legal. Isso a produção tá preparando lá, deu um probleminha, mas a produção já vai colocar aí pra gente poder ver aí. Mas isso o lazer é muito importante, ó. Aniversário da Estação 80, isso cara. Isso é muito legal. Nada como ter aí um lazer, não é só viver nessa vida agitada, né? Mas é muito bom mesmo ter isso daí. Se vocês puderem colocar o banner, tem um bannerzinho. Bem, a produção tá armando. Cara, muito legal. Aí a gente também tem. A gente vai falar do José Elaino. Que é uma ação social que não tem nem o que falar. Não, né? Você é louco. E ele quer estar aqui no programa. Eu acho que tem coisa pra gente. Aí, ó. Turma do Pagode. Pessoal, você que quer curtir, os ingressos já estão liberados pra compra, tá? Turma do Pagode. Sim, isso é muito legal. Aniversário do Estação 80. Provavelmente deve ter alguma coisa especial lá. Eles não falaram porque é segredo. Então você que quer curtir um pagode no dia 9 de maio, tá? Aniversário do Estação 80. Galera, quer participar do sorteio? Curta o Em Questão Cash no YouTube. Vai lá e curta e se inscreva no canal do Instagram, né? Da LTS e o meu particular que é Luciano _Souza. Tá bom, pessoal? Turma do Pagode, aniversário de um ano da Estação 80, tá? E a gente vai pro José Elaino. José Elaino é ação social, cara. Dia feliz, 1000 sorrisos. Os caras estão transformando a vida de criança. E eu vou falar pra você que é o básico, cara. É o básico. E eu vou falar pra você que, graças a Deus, eu não tenho visto criança pedindo nada na rua mais. É difícil. Eu vejo criança trabalhando, vendendo bala e doce, mas não criança como a gente via antes. Isso, né? Quem é da década de 80, 90, até beirinha 2000 via umas coisas bem ruins, então, e essa ação social ajuda demais. É uma ação social que traz um benefício para as crianças, que literalmente traz um sorriso para a família, porque são famílias que não têm condições, né? E ele leva crianças também com deficiência, e é muito legal. Olha lá, o dia feliz, dia 4 do 10 e dia 5 do 10. Eles vão levar 160 no dia 4 do 10 e vão levar 120 no dia 5 do 10. A intenção é levar 1000 crianças. Né? Vamos então, todo mundo ajudando. Galera, aí. Você que quer ajudar o Elaino, ó, ele colocou lá o telefone lá para contato, mas para Pix é o telefone dele também. DDD 11 98 018 15 48. Laino tá lá, tá, pessoal? Vamos ajudar as crianças. Rumo a 1000 crianças. Dia feliz 2025 lá no McDonald's. Vamos aí ajudar, que é importante. Que pena que acabou, mas a gente vai terminar sempre com a dupla Enzi e Murilo. Estão arrebentando. Esses dias fizeram um show grande com uma dupla sertaneja grande. E eu falei pra ele que eu quero os vídeos pra colocar aqui. Sim. Né? Eu quero eles aqui. Tá difícil deles virem aqui porque a agenda deles não bate. A última vez que foi para bater a agenda, eles estavam lá eles estavam lá na Aparecida do Norte. Não conseguiram passar aqui porque não bateu o dia da nossa gravação aqui. E aí foram embora. Mas eles falaram que vão estar aqui. Pessoal, finalizar. Fica com Enzi e Murilo e até o próximo Tchau, pessoal. Cast, tá, pessoal? Tchau. Falou, tchau. O que eu te fiz? Eu não quero mais. Faz como você quiser. Acabou então.
afastando de ser pra ser. Não sei se foi a pouca idade, não sei. Talvez a imaturidade, talvez. Você pode ter alguém que te merece, eu posso ter alguém que me complete. Mas tem gente que a gente não esquece. As pessoas casam, separam. Os cabelos pretos se vão e os brancos aparecem. E a saudade não envelhece. Eu já fui de balada, de casa. Já fui o que sai, o que pega, o que sofre, o que bebe. E a saudade não envelhece, não envelhece. Não sei se foi a pouca idade, não sei. Talvez a imaturidade, talvez. Você pode ter alguém que te merece, eu posso ter alguém que me complete. Mas tem gente que a gente não esquece. As pessoas casam, separam. Os cabelos pretos se vão e os brancos aparecem. E a saudade